Nós estávamos falando aí sobre o filho de doutor Márcio, né? Márcio Filho. Você que tem parentes aí em Itabuna, amigos em Itabuna, o podcast do professor, inclusive, já publicou, né? Enviando para várias pessoas de Itabuna para doarem sangue, né? Lá no hospital Manuel Novaes. Manuel Novaes, exatamente. Então, faça isso, ajude o nosso amigo, o nosso irmão. Tenha certeza que Deus vai recompensar vocês. Se alguém de Itabuna estiver aqui, né, assistindo a gente, ou assistir depois, veja essa possibilidade. É uma criança de... São quantos anos ele tem? Dois anos. 2 anos, é isso? 2 anos. E está precisando de sangue, né, e plaquetas. Então, ajude-nos aí, vá, procure o hospital Manuel Novaes e doe seu sangue, peça para alguém lá em Itabuna, mande esse aviso, né, e marque pessoas no Instagram lá para Itabuna e tenha certeza que Deus vai abençoar vocês. Agora vamos para a última pergunta aqui. Eu queria perguntar a vocês o seguinte: aqui em Gambu, né, aconteceu uma situação constrangedora com os pastores e padres, e de um vereador que usou, né, palavras assim pesadas na ânsia da questão eleitoral, em querer erguer, né, mais do que o seu braço poderia levantar a bandeira do seu candidato a presidente, e falou, né, inclusive essas pautas que a gente falou aqui sobre a questão de pastor que não trabalha e tal, e a gente está aqui mostrando isso aqui, várias versões, né, dos pastores e tal. E eu sei que hoje houve uma retratação desse vereador, teve um pedido de perdão, inclusive a Câmara, toda a Câmara Municipal estava ali, né, mesmo ali falando, e pela questão dele, né, como um vereador que realmente não tem tanta instrução e falou as coisas atropeladas. E todos os vereadores ali mostraram realmente que aquela nota de repúdio, tanto do padre, né, o padre Romenick mandou a nota de repúdio, da Diocese de Ilhéus, e a Associação de Pastores que também enviou. E, né, houve o perdão, porque a oração do Pai Nosso nos diz assim, né, e eu vou falar inclusive na linguagem católica: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, né? E isso realmente é uma base que é cristã, de perdoar as pessoas. E eu sei que os pastores realmente perdoaram, e sei que os evangélicos também irão perdoar, porque houve situações de alguns evangélicos indagarem a outros vereadores que não tinha nada a ver com a situação, mas mesmo assim houve ali um momento de perdão. Mas isso trouxe uma lição, não só para os vereadores, mas todos os políticos, futuros candidatos, né, que queiram entrar na política ganduense. Trouxe uma lição. Qual foi a lição que vocês acham ali que ficou marcado no dia de hoje, vocês que estavam ali na Câmara? Bom, na verdade, fomos pegos de surpresa com essa situação da fala do vereador na última segunda-feira, se eu não me engano, quando deparamos no grupo de pastores com essa polêmica, né? A infeliz fala do vereador, e que na ocasião falavam muito sobre a questão da falta de defesa que teve. E hoje lá durante a sessão da Câmara ficou
explicado também que alguns vereadores já tinham falado, e como tem a sua ordem na Câmara, ele já seria do último, se eu não me engano, o último foi o penúltimo, né? Que depois foi Gil que saiu, né? Foi o penúltimo vereador a falar e não poderia voltar novamente os outros vereadores se pronunciar a respeito da fala do vereador. E aí, sendo assim, Gil, logo em seguida, ele entra e fala que não compactou com a fala do vereador, pois não estava de acordo com o tom usado e as palavras que foram usadas contra os pastores. E aí os pastores discutiram a melhor maneira possível de a gente resolver essa situação, porque, ao contrário de muitos, os pastores não foram para a Câmara hoje para tirar satisfações. Nós não fomos lá para brigar e nem discutir. Fomos em um tom de representação, porque recebíamos mensagens e eu vi vários pastores falando da mesma maneira, e pessoas até fora da nossa cidade, outros pastores, e ovelhas, outros estados, todo mundo se pronunciando o que é que os pastores iriam fazer em relação a isso. E aí nós decidimos, reunir, uns quiseram estar lá, outros não puderam estar lá e outros optaram não estar lá. Mas fomos lá para representar num todo a Igreja de Cristo. Então não fomos lá para brigar e discutir. Bem entendemos a forma de ordem e de tudo, como se procede ali na Câmara. Tanto que em momento nenhum você viu nenhum tipo de alvoroço, apesar de ter um número de pastores até grande hoje lá, presente. Em momento nenhum você viu ninguém nem pedir para que houvesse ordem na casa. Porque se tem se tem pessoas que entendem sobre uma ordem durante uma sessão, os pastores. As nossas igrejas são feitas com ordem, com ordem e decência. Então sabemos nos posicionar, ao contrário do que muitos poderiam pensar. Inclusive até dei risada, e quando eu cheguei lá, estacionei o carro, aí vi algumas pessoas da prefeitura, que trabalham na prefeitura, identificadas pela roupa, falar assim, hoje o bicho vai pegar aqui, tá todo mundo aí. E eu dei risada porque às vezes as pessoas acharam até mesmo que haveria essa desordem, mas não fomos lá para isso. Fomos lá para deixar o nosso posicionamento firme em relação à fala do vereador. O grupo de pastores emitiu uma nota, repudiando a situação, mas claramente precisou se fazer presente também os pastores, na qual ouvimos o pedido de desculpa do vereador. Só que deixo claro aqui também que isso só aconteceu com o vereador porque está vindo em todo o Brasil esse tipo de frase de ódio contra os pastores. Está vindo esse tipo de frase repetitiva e as pessoas querem copiar e simplesmente falar. Então tem que ficar claro que, como um parlamentar, um vereador que conhece das leis e sabe que tem que as defender, não poderia estar indo de contra elas, como ficou claro lá. Então nós só cobramos, na verdade, um pedido de desculpa, e que fique claro que os evangélicos e os pastores de Gandu se sentiram ofendidos com essa situação. Porque, como ele mesmo ressaltou, pessoas evangélicas também voltou nele. Então voltaram em todos os vereadores. Muitos votos, muitas pessoas, muitos vereadores foram até as igrejas pedir apoio aos pastores, pedir ajuda, pedir um voto, e de maneira nenhuma eles foram mal recebidos ou foram ofendidos com algum tipo de palavra de baixo escalão, falando da moralidade deles, mas os pastores foram ofendidos assim, os familiares dos pastores também foram ofendidos. E como ficou claro também, e ele deixou, e a frase a frase também dos vereadores lá, que se tiveram a oportunidade de seus discursos de falarem, eles também deixaram claro que também eles foram cobrados por isso. No caso da vereadora Dulce mesmo, que disse que quando ela foi fazer feira, ela ouviu algumas ofensas porque ela é cristã e ali ofenderam ela.
também porque era cristã e não se posicionou. Hoje ficou claro também que não teria nem como ela se posicionar. Mas lembrando que o cristão e o pastor também têm o direito a se Mas é isso, olha, hoje Gandu tem um grande número de evangélicos, né? Cristãos de uma forma geral, que o catolicismo também Sim. é forte, mas o mundo evangélico é grande em Gandu, e quem não é evangélico hoje já foi evangélico, ou tem uma família, e se sente ameaçado diante de tal situação. É basicamente isso que a gente, que as igrejas terminam tomando essa atitude, não de posicionar. Volto a dizer, o pastor que levanta, né, a bandeira de partidos dentro da igreja, aí é meio complicado, certo? Lá fora ele pode. Lá fora ele pode, que lá fora ele é cidadão e líder também. Mas no púlpito, como foi inclusive colocado pelo vereador, né, que fica, ele usou até uma expressão que induzindo os fiéis ao erro, né? Mas ele falou sobre atrás do palco, um negócio desse assim, né? Fica no palco induzindo os fiéis ao erro. O púlpito é um lugar de se pregar o evangelho, mas acima de tudo, o púlpito é lugar de ensinar os princípios cristãos. E aí eu volto a colocar a pauta que eu tinha colocado antes. Princípio cristão é o quê? O não ao aborto. Princípio cristão é o quê? Não às drogas. Princípio cristão é o quê? A luta contra essa intolerância religiosa. Sim. Certo? E a questão que é um dos pilares que hoje os pastores estão passando por situações constrangedoras, que é a ideologia de gênero. Sim. Como o pastor, volto a dizer, o pastor de Piauí, da primeira igreja batista de Piauí, teve que assinar um TAC, que não iria mais falar sobre questão homoafetiva. Quem entrou nessa luta foi o deputado federal da Assembleia de Deus, o deputado Alex, que é daqui da nossa região, meu amigo pessoal de infância. Alex, que entrou, foi para a Câmara dos Deputados falar sobre essa situação do pastor de Piauí. Agora, quero aqui, em público, parabenizar o pastor Bessa. Seu pronunciamento me representa. Verdade. Ó, estou aqui arrepiado. Seu posicionamento, seu discurso foi magnífico. Magnífico. Não poderia ter uma pessoa com tanta sapiência para representar os pastores de Gandu como você, meu querido pastor Bessa. Parabéns pelo seu posicionamento, sua forma educadíssima de falar no plenário da Câmara. Parabéns! Você está de parabéns. Você, na realidade, representa. Você que já foi, inclusive, presidente dessa ordem de pastores, da Associação de Pastores de Gandu, um dos primeiros. Você realmente representa. Parabéns pelo seu posicionamento e pronunciamento na Câmara. Certo? Então, voltando aqui sobre isso, os vereadores, né, tomaram de surpresa naquele momento. Realmente é difícil, né? Você vê, inclusive, um colega seu falando uma coisa, porque é uma situação constrangedora, mas muito mais do que isso, isso é um crime. Isso é um crime. Teve calúnia, teve difamação, teve insulto. É um crime. Inclusive, qualquer pessoa que tenha pelo menos um mínimo de conhecimento sabe que tolerância religiosa é crime inafiançável. A pessoa vai preso. Certo? Mas, assim, isso só para deixar claro, né, os futuros políticos, os futuros candidatos e até os atuais,
o cuidado que precisa ter na fala. Porque a fala é como uma flecha lançada, não volta mais atrás. E principalmente agora, onde tudo é gravado e tudo é levado ao mundo da internet. Rapidamente, Hoje, isso toma uma proporção enorme. Como foi tomada, né? Como foi tomada. E não só no plenário, né? Hoje No todo plenário. mundo tem um celular que pode gravar sua fala enquanto você está fazendo o discurso aos eleitores, mas Exato. que pode viralizar de uma forma negativamente ou positivamente, de acordo com o que você A fala. lição, né, que foi uma pergunta para mim, que eu tiro é a seguinte: que toda ação é uma reação. Se você tem coragem para falar, você tem que ter coragem para sustentar o que você falou. Ou você, no caso dele, se dobrar diante do erro, pedir perdão, que foi algo nobre que ele fez, né? Temos que ressaltar isso também, a nobreza dele pedir perdão. E até na fala dele, que ele se atropelou, acho que pelo nervoso, ele piorou a situação. Ele colocou a situação local para uma situação nacional, né? Então você vê que ele, nas palavras, ele não tem o domínio das palavras, ele não tem o domínio da oratória, né? Ele não parece uma pessoa que tem uma formação para aquilo. Exato. Então você percebe que há também uma debilidade da parte dele para se expressar. A gente sente isso, quando a gente foi lá, a gente sente. Mas por outro lado, a gente vê o lado também humano, de que ele pediu perdão, que ele se retratou, que a casa também, no momento que chegou lá, ouvimos todos os pronunciamentos, né? Algumas com algumas farpazinhas, né? Alguns labirintozinhos que a gente também identificou, que a gente também prestou atenção, que a gente também está de olho. E a outra mora que tem é saber que hoje todo mundo está de olho na política. Verdade. Hoje não é a política de 10 anos atrás, que ninguém sabia que era o ministro, ninguém sabia que era o vereador, ninguém sabia. Hoje, irmão, é uma das coisas que a política moderna, né, e pelo governo de Bolsonaro deixou claro, hoje todo mundo sabe quem é o ministro da Educação, quem é o ministro não sei o quê, porque hoje está mais aberto. Então hoje as pessoas estão se interessando mais por política. Então hoje os políticos, eles têm que saber o que falam, o que fazem, o que dizem. Então hoje a moral que fica é cuidado. Cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente se expressa, cuidado com o que a gente diz, porque amanhã a gente pode estar preso pelas próprias falas. Verdade. Então hoje, eu comentei até lá, eu falei, hoje Gandu ela pode formar uma Câmara de Vereador só de cristãos. Pela quantidade que tem. Hoje a gente pode botar um prefeito cristão. Verdade. Hoje a gente pode, só a gente se unir, só a gente juntar força. Já colocou, né? Então hoje a gente tem que entender que o cristianismo, claro, não podemos mergulhar de cabeça sem entendimento, sem um equilíbrio, mas hoje o cristão, não só em Gandu, é uma voz e uma força que tem que ser respeitada. Não também atropelando os outros segmentos. Todos têm que ser respeitados, todos são iguais perante a lei, mas hoje o evangelho, o cristianismo é uma força. Então a moral que eu tiro é essa. Temos que ter cuidado, seja. E detalhe, ele é um funcionário público. Ele está lá, ele está sendo pago pelo nosso dinheiro. Ele está lá para representar o pastor, o padre, o católico, o espírita, todo o segmento. Então ele não pode atacar especificamente o segmento, porque ele recebe o salário nosso lá. A gente que paga para ele ser funcionário nosso. Então a Gandu é uma inversão de valores que o vereador muitas vezes se acha não sei o quê. Né? Porque há uma cultura em Gandu que, não agravando todos, não generalizando todos, para não cair no mesmo erro, né? Mas há vereador que parece que, pelo amor de Deus, parece que não é funcionário nosso. Né? Tem vereador que só aparece de 4 anos. Outra pensa que sua cadeira é cativa, né? Cadeira cativa, né? Ele está vereador. E uma coisa da fala do pastor Bessa que eu gostei, ele falou, vocês estão vereadores, ou seja, pode ter um prazo de limite, mas nós somos pastores. O único que pode tirar o nosso mandato é o que nos contratou, é Deus. E a igreja do Senhor tem dono. É como se fala, né? Agenolemos tem poucos, né? Que entrou como vereador e morreu vereador.
Não, mas pastor, tem muita gente boa lá. Né? Não Tem muita gente boa lá, tem. tem muita gente lá que Nós temos pessoas inteligentíssimas lá, né? que sabe o que Você é o vê papel do vereador. nosso amigo